Porque o negócio é o seguinte, quem tá com a gente mais uma vez é ela que é nutricionista, Edivânia Soares, bem-vinda! Dá sempre um prazer te receber, porque o assunto é muito legal. Vocês vão adorar, aliás, eu adoro receber sempre o material que vocês mandam, não só, claro, para me preparar para a pauta, mas porque eu me surpreendo com os estudos e as comprovações que vêm surgindo. A gente vai falar, então, do poder dos temperos para a saúde do nosso intestino. É isso? É isso mesmo. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. E a gente sempre fala que o intestino é o nosso segundo cérebro. É ele que vai, né, impulsionar e dar mais bem-estar. E realmente, porque assim, tudo fica parado ali. E eu falo que é uma tensão muito maior, porque é onde você tem uma maior absorção de nutrientes. Sim. Né? Então, assim, aquela expressão, eu tô enfesada. Então, realmente, o intestino preso, a pessoa vai ficar, porque... Mais irritada, mais pesada. Irritada, isso é real, porque, assim, o intestino mais parado, você tem um bolo fecal ali. Então, assim, você não tem absorção de nutrientes, começa a ficar mais ansiosa, mais nervosa, mais irritada. Que coisa. Até algumas doenças neurológicas também são afetadas por um intestino atrapalhado aí. Então, vou te pedir para explicar para a gente como é que a gente interpreta essa microbiota e quais os estudos foram feitos, porque eu recebi ali, né, enfim, os estudos que relataram essa questão aí dos benefícios desses temperos. Então, quando a gente pensa nos temperos, eles são fontes de pré-bióticos. E os pré-bióticos, querendo ou não, o que acontece? Eles vão alimentar as boas bactérias do nosso intestino. Tá. Então, assim, ele é fonte para essas bactérias boas se desenvolverem. Então, é imprescindível. Fora isso, um exemplo, a gente pode fazer um salzinho de ervas para temperar a salada, colocando orégano. O orégano tem ação antifúngica. Então, assim, se a gente pega uma mulher, até mesmo pela saúde vaginal e intestinal, vai ter uma função ali também. Entendi. Diminui corrimento, candidíase. E, assim, tem que pensar que é a mesma microbiota intestinal. Ela tá ali em proteção também, você entendeu? Então, assim, você vai ter essa ação antifúngica, vai diminuir a formação de gases, de fermentação. Tudo isso com as características das ervas mesmo? Então, usando manjericão, que é antifúngico, é analgésico, o tomilho, a salsinha. A salsinha é rica em vitamina C. Então, ela melhora o sistema imune também, só que ela também tem a fibra. E a fibra a gente divide, Carol, com fibra solúvel e fibra insolúvel. E eu falo, a gente não tem que prender nessa nomenclatura, não. Quando a gente vai se alimentar, a gente tem que mudar os dois, colocando os dois. Porque aí, automaticamente, quando você está misturando, fazendo esse mix de fibra, uma fibra vai levar o bolo fecal para fora e a outra vai formar o bolo fecal. A gente precisa dos dois. Então, assim, o importante é ter uma evacuação ao dia. Então, essa evacuação a gente tem que ter. E a gente sempre segue uma escala de Bristol, que a gente fala. Que aí ela vai... Que tem ali o desenho até de cada... Isso. Então, o nosso bolo fecal, ele tem que ficar inteiro, formato banana, não pode sujar tanto, sabe assim? Porque aí garante o quê? Que você tem um equilíbrio da microbiota e tá tudo certo. Mas como eles conseguiram descobrir esse poder aí das ervas ligadas ao intestino? Porque assim, a gente já comentou aqui algumas vezes de temperos, não só das ervas, mas quando a gente fala da própria cúrcuma, enfim, né, dos temperos, que eles acabam aumentando a nossa imunidade, fazendo com que, né, se a gente colocar todo dia ali um pouquinho, a gente garante que a gente precisa pro dia, mais até do que a gente encontra nas frutas, por exemplo. Agora, deste grupo aqui, o que me chamou a atenção é que a gente está falando de algo que, assim, faz parte do nosso dia a dia, porque realça o sabor dos alimentos e dos pratos, mas até que ponto a gente consegue absorver quando a gente usa com algum modo de cocção, por exemplo. Então, por isso que eu queria entender como que eles descobriram que realmente é efetivo. Então, tem fitoquímicos que em alta temperatura, no congelamento, a gente perde, sim. Mas assim, ali eu tô falando da fibra, teoricamente, também, que vai ajudar no intestino. Só que sempre o alimento in natura, ele é muito melhor. Muito. Ele vai dar muito mais nutrientes, tem sinergismo. Eu falo que a natureza é muito sábia, né? Ela entrega de um, ela tira do outro, mas na junção o negócio fica perfeito. Mas esses estudos que acontecem, a gente começa a aplicação de um alimento. Então, você começa a ter melhoras atreladas a outros sintomas. Então, assim, às vezes a gente usa um exemplo, uma semente para determinada característica, por fonte de vitamina E e magnésio. Só que aí ela tem outros nutrientes, sinergismo, que estava acompanhado. Aí essas pessoas tiveram X. Opa, por que isso? Então começa, ampliar. E aí começa. Pegando a característica mesmo, eu falo bem assim, que o nutricionista hoje ele tem que ser meio raiz, ele tem que saber assim, o que a natureza coloca ali mesmo. Porque a natureza é perfeita. Ela é perfeita. Vai oferecer com
com tudo. Exato. E aí eu tenho um exemplo, a salsinha. Ela tem fibra solúvel, ela tem fibra insolúvel, ela vai melhorar essa parte da retenção. E aí começa, em cima disso, vamos pegar um grupo, trabalhar com isso e com uma dieta X. E aí nessas outras dietas a gente consegue ter uma ramificação, entendeu? De resultados positivos e sempre, gente, todo estudo que a gente acaba teoricamente colocando, o intestino ele vai ser a base, vai ser uma avaliação, ela nunca vai passar por despercebido. Então, isso na saúde intestinal cada vez cresce mais e tem muita coisa boa ainda para ver. E a gente pode colocar em cápsula? Então, todas essas propriedades? Pode fazer também em óleos, pode até colocar tipo no azeite para poder temperar a salada. Tá. Pode colocar também fazer um sal com elas desidratadas, porque você já vai usar o sal, já usa com ela. Tem cápsula sim, que faz em extrato seco, que aí utiliza na fitoterapia e dá também para fazer em forma de tintura. Então, ou com óleos essenciais, que também tem muita gente utilizando. E vão dar os mesmos benefícios? Os mesmos benefícios. A essência do alimento tá ali. E quando a gente fala dos óleos essenciais, precisa ter certificado, né? A gente tem que ter certeza que pode ser aquele que tem não vou dizer garantia, mas que tem uma aprovação até para ingesta. Sim, aí por isso que eu falo, sempre porque é só uma marca, gente, é um que custa bem caro. Não. Então tem que tomar cuidado, Exato. né? Ou ir para a parte de manipulação. Tá. Porque aí você sabe a dispensação desse óleo essencial e qual a procedência. Então, assim, nada de consumir, porque fulano falou, ciclano falou, sempre todo mundo vai ter um melhor amigo e uma melhor dica. Com certeza. Aí eu acho que a gente tem que ir com base na ciência mesmo e numa informação com propriedade, né, para poder replicar. E esse grupo, então, que a gente vai falar também, claro que a gente está falando dos temperos, mas você comentou das fibras. Então, como é que a gente vai juntar e interpretar aqui o quanto que a gente tem que ter de ingesta para ter os benefícios? Porque também, se a gente colocar só ali 2 folhinhas ali, não vai adiantar nada, não. E o uso é a constância, né? Você começa hoje com esse hábito, mas assim, segundo a neurociência, você precisa de 21 até 60 dias ou mais para poder criar um hábito novo. Tá. Então não adianta eu vou colocar hoje, vou pular 2 dias, vou colocar... Não, tem que ter uma constância, né? Então assim, tanto das ervas quanto das sementes também. Aqui, Carol, eu fiz o seguinte, trouxe a semente de chia e a farinha de linhaça, porque elas têm os ácidos graxos, que são anti-inflamatórios. Então, junto com o abacate, com azeite, tem o ômega 3, ômega 6, o ômega 9, que são essenciais para essa, tanto saúde intestinal, saúde neurológica, como também anti-inflamatório para o corpo todo, né? São fontes de gordura, mas a gente também tem fibra? Também tem fibra. Então, são fibras que a gente precisa ali para o nosso dia a dia. E tanto fibra solúvel quanto insolúvel. E aí entra, né? Essas fibras, elas vão ter essa ação anti-inflamatória, é antioxidante, melhora a saúde cardiovascular, previne diabetes e hipertensão. Olha. Então, assim, para pessoas também que o autismo, doença de Parkinson, tudo isso ajuda. Então, dá para fazer um mix até para temperar a salada com as ervas, fazer tipo uma granolinha salgada. Entendi. E fica aí, crocante, fica bom, hein? Fica uma Você trouxe delícia. até uma saladinha pra gente fazer essa experiência. E a minha dúvida é a seguinte, quando a gente fala desse grupo aqui das sementes, eles entram como se fossem macronutrientes por eles serem fonte de gordura? Não, a quantidade ela é baixa. Não baixa, entra, entendi, não é suficiente. Ela vai numa porçãozinha ali fazer parte, mas não é uma quantidade significativa. Entendi. E antes até pela nutrição, a nutrição ela é uma ciência, né? E isso veio tendo adaptação. Mas antes a gente colocava a base do carboidrato, hoje não é mais assim, essa pirâmide alimentar. Então a gente precisa das gorduras para poder melhorar a absorção de outros nutrientes, então vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D e K, que a gente sempre fala, precisa da gordura para ser absorvida. Então ela tem que estar ali. Então é um grupo à parte. Quando a gente fala de sementes, é um grupo à parte. E ela vai proteína, carboidrato, gordura, sementes e fibra, enfim, né? Entre as oleaginosas também. É uma fonte de gordura, vai somar no valor calórico que a gente pensa, mas eu sempre falo que uma dieta ela não tem que ter um valor calórico, ela tem que ter um valor nutricional, né, agregado. Então, assim, qual é a gordura que você está consumindo e qual nutriente essa gordura está trazendo? A partir disso... Isso é gostoso, né? Vale a pena, né? Porque tem que valer a pena, né? Tem. Engordar por coisa ruim, não. Não vale, ó. Tem perguntinha do público que escreveu pra gente na tela, tá aí, ó. Obrigada, Vivi, um beijo pra você. Qual o melhor tempero para mulheres na menopausa? Olha que pergunta boa, Vivi. Já já a gente vai descobrir. Isso é verdade, não é? Que a grande maioria das pessoas não tem noção do quanto precisa fazer da atividade para queimar X.
Exatamente. E aí nutricionista sofre também, porque tem que adequar tudo isso nessa conta, né? Não, e vamos fazendo fórmulas mágicas e vai que no final dá certo. No final tem uma conta matemática envolvida, né? Sim, com certeza. Mas a Vivi perguntou qual o melhor tempero para as mulheres na menopausa. Viviane, eu adoro colocar semente de chia, farinha de linhaça, usar também a semente de abóbora, girassol. Por que que acontece? Os ácidos graxos são essenciais na menopausa e as sementes, elas têm vitamina E e o magnésio, que também é indispensável na menopausa. Então aí, precisa. Não falei? Depois dos 40, magnésio é assim, ó. Precisa. Agora, uma coisa que eu não te perguntei e acho válido, a gente está falando aqui das ervas, até que ponto o consumo dos chás que a gente utiliza também com algumas ervas vão ter essa parte benéfica para o intestino? Não, o chá ele tem essa propriedade funcional, sim. Então, tanto por cocção, por maceração, qualquer protocolo que você for fazer com chá, ele vai ser eficaz, sim. Então, pode utilizar. Para o intestino? Para o intestino também. Até para o intestino funcionar. Tem aí algumas que você poderia citar para a gente, né? Enfim, para ajudar as meninas a fazerem um chazinho mais para constipação. Então, eu penso mais que para constipação a gente tem que trabalhar mais a digestão. Então, tipo, usar um funcho, a camomila que é antifúngica, um orégano. Então, o hortelã também. Então, o hortelã para essa parte digestiva funciona super bem. Olha então, que assim, legal. Um chá por dia, todo mundo tem que consumir. Então, e é muito bom, né? Eu tô aqui com o meu já bonitinho, adoro. Tem tudo mais um pouco aqui dentro. Eu nunca sei que as eu falo, coloca tudo que tiver. É isso mesmo. Vai colocar depois umas gotinhas ali, um limão, né? Que fica gostoso também. Mas o horário de consumo também dessas ervas, pensando no intestino, vai modificar? Tem que fracionar ao longo do dia, né? Então, assim, pode de repente de manhã fazer um chá ou até mesmo um suchá. Bater de repente o chá feito com uma fruta, para quem não gosta, colocando uma fibra. No almoço, usar mais os temperos aromáticos, então funciona as sementes, fazendo esse sinergismo. Então, à noite a gente pode utilizar um abacate também, uma salada. Né? Por que que acontece? O abacate vai diminuir o cortisol, vai melhorar a qualidade do sono, dá aquela parte da saciedade. E é muito gostoso, né? É uma delícia. E não importa se é na versão natural dele ou quem quiser usar um adoçante, não sei, mas vou fazer uma guacamole. Uma guacamole, que salgado é a minha preferida. É muito bom, hein? Vamos colocar mais perguntinha do público? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Valéria. Um beijo. É verdade que a linhaça só tem benefício triturada na hora de usar? Valéria, na verdade o que acontece? A linhaça, ela é melhor absorvida quando triturada, porque se uma pessoa tem uma diverticulite, uma doença intestinal, isso pode agravar. E aí, quando você fala, eu quero consumir a semente mesmo, deixa ela de molho e tritura, para você consumir junto com uma fruta, de alguma outra forma. E não em farinha. A farinha você tem que guardar num pote escuro, assim como o óleo também, que a gente, senão, oxida. Então, tem que ter esse cuidado. Então, por isso que as pessoas acabam usando muito mais a semente, mas tem que usar de uma forma mais correta aí, que senão pode piorar. Girassol e abóbora, semelhantes nos benefícios, nas características, porque são as mais gostosas, né? Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. E dá para fazer um mix para salada com os dois. Eles têm mais ou menos, tipo, muda, né? Um pouco mais de vitamina E, um pouco mais de magnésio, né? Tem a fibra na mesma proporção praticamente, então muda um pouquinho. E é interessante juntar os dois mesmo por sinergismo. Diferente do gergelim, que ele tem uma quantidade de cálcio muito maior. Então é uma fruta, uma semente que você pode colocar numa fruta no café da manhã, porque vai aumentar o teor do cálcio. Então, pensando em osteopenia, osteoporose, você aumentar o gergelim também na alimentação funciona bem. Não só em fruta, como salada também. Gente, porque isso aqui é muito gostoso para colocar na salada, para a salada ficar realmente mais saborosa. Aí você usa menos sal, né? Exato. Porque eles já dão uma sensação ali que a salada já tá salgadinha. E os temperos também, né? Eles vão fazendo isso que você automaticamente começa a diminuir o consumo do sal da alimentação, porque você tempera melhor. E o tempero fica muito mais realça, a gente começa a perceber sabor, a gente mastiga mais o alimento quando não tem tanto sal. Então isso vai dando mais saciedade e isso ajuda no intestino também. É uma sequência. Você acha que a gente pode utilizar as ervas, então, para finalizar as receitas, diferente de colocar num forno junto com tudo, enfim, usar o tempero, levar para o fogo mesmo, que pode perder os nutrientes? Pode usar das duas formas. Coloca para realmente soltar o aroma para o alimento e usa na finalização também. É gostoso esse matinho ali, né? Eu gosto. E quando a gente fala até, Carol, em salada, a importância de fibras, né, na alimentação, tem uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, um exemplo, consumiu uma salada, colocou abacate, colocou semente, orégano, não importa, o que você colocar numa salada, tritura ali, consumiu, passou uma água no prato, o prato está limpo.
Entendi. É assim que funciona dentro do intestino, porque eles vão ter essa função adstringente. Tá. Agora um exemplo, você pega um risoto, uma massa que tem mais gordura, você passa uma água e não consumiu fibra, fica sujo. Então você tem que pensar que você precisa da fibra para poder fazer essa limpeza. A limpeza, gostei da associação. Analogia. Olha lá quem escreveu pra gente na tela, dá tempo, podem mandar. Roseli, obrigada, um beijo pra você. O feno grego é uma indicação para desinflamar? Então, o feno grego, a trigonela que a gente acaba usando até mais na manipulação, ela funciona para desinflamar, mas eu uso ela muito mais para questão de anabolismo, para ganho de massa muscular, na menopausa. Então, assim, não uso ela tanto como em minha estratégia, não uso ela tanto para desinflamar. Para desinflamar, eu acabo usando muito mais frutas vermelhas, outras sementes, ervas, que tem um potencial antioxidante super top. E para, a gente está falando de desinflamar, mas e para desinchar o corpo, né? Agora a gente está nesse período, verão, gente, é terrível, né? No verão a gente incha mais mesmo. Você vê pelo anel, que todo dia você põe no mesmo dedo e fala, nossa, hoje não está entrando pelo relógio e tal. Tem como associar aí com as ervas para ajudar? Tem. A salsinha tira a retenção, chá de cavalinha, então é algo que a gente pode colocar também. Aumentando as ervas, você diminui o sal, e o sal e cálcio, eles usam a mesma via de excreção. Então, quando você começa a consumir mais sal e não consome a quantidade de cálcio ou de outros nutrientes, magnésio, para poder melhorar essa filtração, você vai reter mais líquido, sim. Olha que interessante. Então, assim, tem o hibisco, mas o hibisco atrapalha a parte da fertilidade. Então, eu acabo não indicando tanto. Eu uso muito... O consumo grande, assim. O consumo grande, ele vai atrapalhar a fertilidade. Então, assim, se é uma pessoa que não está se importando com isso, ou já passou dessa etapa, ok, usa o hibisco também. Mas uma junção do hibisco, da cavalinha e da salsinha é perfeito. A última, dá tempo pra gente encerrar. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Valdomiro, obrigada. As ervas secas têm os mesmos benefícios que as frescas? E na alimentação, melhor colocar nos pratos na hora de ingerir ou não tem problema em cozinhar junto com o alimento, que é aquilo que a gente estava comentando? Exatamente. Mas o alimento fresco, ele tem, Valdomiro, muito mais nutrientes do que ele desidratado. Isso é natural. Quando a gente desidrata, a gente está perdendo ali no calor. Então, assim, é importante a gente ir para o alimento fresco. Dá mais trabalho? Dá. Mas eu falo, é a organização. Organiza a semana que o negócio flui e vai. Olha, eu realmente invejo quem consegue ter as hortinhas e as plantas ali para esse consumo, para retirada da própria horta. Eu já tentei várias vezes em casa e eu ainda não acertei o tempo do sol, quanto da água e tal, mas eu acho que vale a tentativa, porque isso aqui, gente, além de deixar um aroma, né, um perfume assim maravilhoso, acaba salvando, né? Mas eu tenho a nossa hortinha aqui do nosso 8º andar, tão linda, que é a horta do Você Bonito, que quando quero também olhar para isso, eu vou lá fora, olha, uma delícia, sinto aquele aroma. Vale a pena, né? Vale a pena e tem que tentar mesmo, igual você disse, tem uma fresquinha ali, orgânico, tem que tentar. Essencial. Então, gente, vamos lá, vou deixar o contato para vocês da Edivânia Soares, que é nutricionista, é o @nutri Edivânia Soares, tudo junto, @nutri Edivânia Soares, tudo junto, que veio hoje realmente nos contar que está comprovado, os temperos ajudam na nossa saúde intestinal. Obrigada. Obrigada a você. Um beijo, até a próxima. Gente, aí é gostoso, porque a gente vai mudando, né? O aroma vai mudando o sabor, vamos colocando ervas diferentes, vamos fazendo aquele preparo bem delícia